Olá, começa agora mais um programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. E estamos preparando um programa FESP em Ação novinho para você. Enquanto isso, estamos revendo algumas matérias que já foram ao ar. Nesta semana, estamos revendo os festivais de poesia promovidos pelo curso de Filosofia da FESP. Vamos acompanhar o terceiro Festival de Interpretação de Poesias. Despertar nos jovens o interesse pela poesia. O que se pratica é simonia, inveja, unha! Interpretar obras de autores famosos e, ao mesmo tempo, promover a integração entre as escolas e a FESP. Sozinha, errada a estrada, no frio, no escuro, no abandono. Já na terceira edição, o Festival de Interpretação de Poesia da FESP emocionou o público. O festival teve participação das escolas municipais, estaduais e particulares do ensino médio e fundamental de Passos. Eventos culturais que vão poder elevar o nível da população em geral e também gostei muito do nível do evento, né? Foi um evento assim muito bom, né? Onde excelentes atores apresentaram e nós podemos ver vários talentos que às vezes ficam escondidos. Para os professores que ensaiaram os alunos, a realização, ao ver a poesia tomar vida, nos gestos, na entonação e até no traje especialmente escolhido. Sonhadores e consumidores, sobrados de esperanças e corroídos de terror. Para mim foi muito gratificante. E o mais gostoso foi no momento que a gente estava trocando, né, maquiando, um menino virou assim para mim: eu tô tão feliz. Isso para mim foi o máximo. Eu ganhei o dia com isso. Após as apresentações, a expectativa do resultado. Mas no terceiro Festival de Poesia e Interpretação da FESP, todos ganham. Nada melhor do que a beleza da poesia para resgatar, né, a palavra, a comunicação escrita, falada. Vai, poeta, rompe os ares, cruza a serra, o vale, os mares, Deus ao chão não te amarrou. Eu calo-me, tu descansas, eu rojo, tu te levantas, tu és livre, escravo eu sou. A gente sonha com o resgate da sensibilidade, da emoção, sabe, para um futuro melhor, uma escola melhor, mais gostosa, mais feliz. Mas conquanto não pode haver desgosto, onde a esperança falta, lá me esconde amor, um mal que mata e não se vê. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. No próximo bloco, as escolas vencedoras do terceiro Festival de Interpretação de Poesias da FESP. Já. A minha vida é um barco abandonado, infiel, no ermo porto ao seu destino. Por que não ergue ferro e segue o atino de navegar, casado com o seu fado? Ah, falta quem o lance ao mar, e alado torne seu vulto em velas, peregrino frescor de afastamento, no divino amplexo da manhã puro e salgado. Morto corpo na ação, sem vontade que eu viva, vulto estéril de viver, boiando à tona inútil da saudade. Os limos esverdeiam tua quilha, o vento embala-te sem te mover, e é para além do mar a ansiada ilha. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade.
E esta semana estamos revendo algumas matérias que já foram ao ar. Nesta semana, os festivais de poesias promovidos pelo curso de Filosofia da FESP. Neste bloco, vamos ver os vencedores do 3º Festival de Interpretação de Poesias da FESP. A Escola Estadual Professora Júlia Kubitschek ficou em 3º lugar no ensino médio. Enfim, que na Santa Sé, o que se pratica é simonia, inveja, unha! Nós interpretamos epílogos do Gregório de Matos Guerra. Na primeira vez deu mais medo, aí agora na segunda vez, como eu já sabia como era, o coração bateu mais forte, mas na hora da emoção saiu tudo bem. Cada vez é melhor ainda. A gente tenta dar o melhor de nós, trabalhando em equipe, tudo sai muito bem. A gente foi muito bem ensaiado, mas não tem como não ficar nervoso na hora. O 2º lugar ficou com a Escola Dulce Ferreira de Souza, Polivalente. Na mesma cabeça grande que a bússola se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. Sabe aquela emoção de chegar e entrar e todo mundo te olhando, aquele tanto de jurado te dando nota e tal, aí dá aquela nervosismo, mas passa. Aí depois você puxa o equilíbrio por dentro e fala assim, vamos lá. Aí você já solta super tranquilo e solta a poesia. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20. A poesia Mocidade, de Casimiro de Abreu, apresentada pelo aluno do Colégio Status, foi a grande campeã do ensino médio. Amor é a fonte que brota das pedras e mata a sede a caravana errante. Amai-vos, disse Deus criando o mundo. Amemos, disse Adão no paraíso. Amor, murmura o mar dos seus queixumes. Amor, repete a terra num sorriso. Doce filha da lâmpada tristeza, tua alma, suspirar de amor, definha. Abre os olhos, gentis à luz da vida, venha ouvir no silêncio a voz da minha. A gente participa não só desse de poesia, como também do Festival de Interpretação do MPB. Então a gente percebe que, sim, antes de tudo, não preocupar com o resultado. Que foi uma iniciativa legal assim, da faculdade, por causa que a gente teve esse contato, primeiro, com a MPB, com os músicos, e também a questão da poesia, que é um gosto, quem gosta de teatro normalmente gosta de poesia, então eu acho que é legal sim, uma coisa bem bacana. Amemos. Este mundo é tão tristonho. A vida como um sonho brilha e passa. Por que não havemos, para acalmar as dores, chegar aos lábios o licor da taça? O mundo! E o que te importa o mundo? Velho invejoso, a resmungar baixinho, nada perturba a paz serena e doce que as rolas gozam no seu gasto ninho. Amemos, tudo vive e tudo canta. Cantemos, seja a vida, hinos e flores. De azul se veste o céu. Vistamos ambos o manto perfumado dos amores. Doce filha da lâmpada tristeza, ergue a fronte pendido, só fulgura. Como a flor indolente da campina, abre ao sol da paixão tua alma pura. No próximo bloco, uma entrevista com a jornalista e professora do curso de comunicação da FESP, Arlete Porto Soares. Já, já. Economize água. No seu dia a dia, você pode evitar o desperdício tomando cuidado com pequenas ações. Quando for lavar as louças, não fique com a torneira aberta o tempo todo. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma só vez. A mesma coisa você pode fazer no banho. Não fique com o chuveiro aberto o tempo inteiro. E quando for usar a descarga, verifique se a válvula não está com defeito.
e aperte somente uma vez. Feche bem as torneiras. Pequenos vazamentos provocam um grande desperdício. Na hora de limpar a calçada, use somente a vassoura e, se realmente precisar, use baldes e, de preferência, com a água que sai da máquina de lavar roupa. O planeta está pedindo a sua ajuda. Tenha consciência, economize água. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Campanha de conscientização dos motociclistas. Realização Polícia Militar de Minas Gerais. Bombeiro Militar de Minas Gerais. Faculdade de Comunicação de Passos. O nosso bate-papo de hoje é com a professora de jornalismo impresso e também professora de redação jornalística da Faculdade de Comunicação de Passos, a FACOMP da FESP, Arlete Porto Soares Costa. Arlete, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Já vamos entrar no assunto. Hoje estamos falando de poesia. Eu gostaria de saber a sua opinião como jornalista e também professora, de redação. Qual a importância da poesia na literatura atual? Olha, a importância da poesia, ela é eterna. Eu diria que seria uma necessidade de berço, dentro da nossa educação, trabalhar com a sonoridade da poesia, com a musicalidade, faz desenvolver em nós uma sensibilidade que às vezes nós desconhecemos. Atualmente, a literatura precisa muito da poesia, por isso eu espero, e todos que gostam dela, esperam ter portas abertas aí no mercado editorial para publicar certamente tantos poetas que estão aí à espera. Então a importância dela, nesse mundo de pressa, nesse mundo caótico em que estamos inseridos, é fundamental, porque ela ameniza, suaviza, abre perspectivas e amplia os horizontes. Você falou nesse mundo de pressa, Todo mundo hoje é apressado, Esse mundo de momentos, Tudo instantâneo, muito rápido, informações muito rápidas. A poesia, ela tem o seu espaço nesse mundo de rapidez, de informação rápida? Ela tem, quando ela é trazida em cena, Só que exatamente por valorizarmos tantas outras coisas, por corrermos tanto, às vezes nós nos esquecemos dela. Então, eu acho que é um momento muito bom para falar nisso, sobretudo nas escolas, que abrem o espaço para a poesia. Porque quando ele é aberto, certamente, olha, não tem como, as pessoas ficam, aos poucos, contagiadas e acabam se apaixonando. Você, como professora da FACOMP, de redação jornalística, nós sabemos que você faz algumas aulas especiais com relação à poesia. Você tem um café com letras, Sempre que você proporciona aos seus alunos. Me explica um pouquinho o que é isso. Olha, exatamente. Eu comecei na primeira turma, que inclusive foi a sua, 2005, quando nós estudamos em jornalismo impresso as crônicas. Bom, crônica, o que é? É um texto poético, quase sempre. E a partir dos outros anos, aí o que eu faço? Os alunos, depois de terem estudado e depois que já havíamos feito várias leituras de vários escritores, jornalistas, este ano, a turma, que sempre é a turma do primeiro período, a turma então fez uma noite belíssima. Houve o grupo que preparou a decoração, o grupo que preparou a divulgação, enfim, eles produziram realmente, eles vieram vestidos romanticamente, modernos, mas com um espírito mais romântico. E cada um ia à frente, lia sua crônica, de repente outro voltava, lia outra, e também intercalado com elas, muitos leram a poesia. Então foi assim, fantástico, sabe? Tem sido fantástico e eu pretendo continuar. É um meio de proporcionar poesia já de autores famosos, escritores famosos e também dos próprios alunos, que se interessam pela arte. Ah, sim, houve
poesias, né? Houve poemas em que os autores eram os nossos alunos. Isso também é fantástico. Mas também eu acho assim, o curso de jornalismo que está se iniciando, né? Assim, para um aluno que está iniciando o curso de jornalismo, é muito importante ele ter esse banho de sensibilidade, esse banho de arte mesmo, porque a hora que ele começar a enfrentar o cotidiano, ele vai ter olhos também para a arte, que é fundamental, né? Qualquer instância. Para escrever uma matéria, né? Até para escrever uma matéria, o jornalismo literário está aí com tudo, né? E eu acho assim que até o jornalismo impresso no dia a dia, em que tudo é divulgado pela mídia em tempo real, né? Televisão, internet e tal, o jornal impresso, então, ele busca hoje uma nova linguagem, uma reportagem mais crônica, mais criativa, que fisga, que possa fisgar o leitor, né? Como vocês, né, professores, profissionais, jornalistas, o que vocês podem fazer, e as instituições também, para não deixar morrer esse hábito da poesia? Bom, uma iniciativa fantástica, não é porque eu estou em casa, né? É a promoção que a FESP tem feito, né, tem realizado, que é o Festival de Interpretação de Poemas, né? Olha, eu já participei do júri, né, nos 2 ou 3 anos que já se realiza esse evento, e é uma coisa assim inexplicável. De repente você vê ali no palco meninos, né, e meninas, adolescentes, interpretando poetas, né, e você vê assim com que emoção eles fazem isso, e os pais, avós, tios na plateia, professores, a comunidade se une poeticamente para dar um tempo a essa poesia tão necessária. O que é mais impressionante, Arlete, é que as pessoas comparecem, as pessoas gostam. Então, ou seja, elas deixam de ir muitas vezes, deixam de ter isso na vida delas, incluir a poesia nas próprias vidas, porque não tem espaço, não tem lugar, não tem opção, não tem alguém que ofereça isso a elas, não é verdade? Eu só vou contar uma experiência rapidinho. No 4º período, eu dou aula de criatividade em jornalismo. Estou com minha turma agora, né, fechando já o semestre, os alunos do 4º período. E, coincidentemente, essa última turma agora tem a predominância de homens na turma. Então, quando eu falei que na minha disciplina, né, criatividade, nós temos um momento para estudar a poesia, eles ficaram meio com o nariz torcido. Apresentei um DVD, né, Poeta das Sete Faces, em que mostra a vida e a obra do Drummond, né, o nosso grande Drummond, né, nosso grande poeta. Eles assistiram ao DVD, gostaram, depois tiveram que apresentar um trabalho, cada um escolhendo o seu poeta. Então eles fizeram a pesquisa da vida, da obra, trouxeram os poemas e foi fantástico. Numa das últimas apresentações, um dos alunos estava lá na frente. Olha, eu vou ler alguns poemas que eu selecionei de Álvares de Azevedo, né, poeta romântico e tal. E começou a ler, tal, parou, foi aplaudido. Um aluno, talvez um dos que estivessem mais assim arredios, virou e falou assim: não tem outros para você ler? Eu gostei muito. Então eu senti assim, aqueles meninos, né, aqueles meninos que estavam tão assim, às vezes, eu não vou dizer que eles estavam resistentes, mas eu senti que eles estavam mais assim precavidos e de repente eles não se deram conta desse envolvimento, quer dizer, acho que deram sim, porque eles reagiram com sorrisos e com comentários muito positivos. Você também faz parte do grupo Vasta Fala, né? Que leva uma poesia, eu tive a oportunidade de assistir, muito gostosa, muito de fácil linguagem, né? Para vários lugares, até fora de Passos, não é isso? Sim. O Vasta Fala começou há 17 anos. Começou apresentando em bares, em barzinhos, onde o povo está tomando uma cerveja, e ali começaram as primeiras apresentações. Eu entrei no grupo um pouco depois. Apresentamos em grandes eventos, né, de educação, de saúde, apresentamos em escolas, em festas de família, como saraus antigos, né, em que todos se reúnem para ouvir música, ouvir poesia, e tem sido fantástico. Agora, nesses últimos meses, apresentamos em Belo Horizonte, na Conferência Nacional de Educação, e no domingo retrasado apresentamos no Teatro do Colégio Imaculada Conceição
aberto ao público. O nosso recital foi aberto ao público. E tem sido muito bom. Quem faz parte do grupo, Arlete? O grupo Gilda Parente, professora nossa também, que é a coordenadora, né, do grupo, Clélia Monteiro, Gustavo José Lemos, Antônio Terêncio, Babi Grilo, Sandra Parente e eu. E a Arlete. Arlete, finalizando aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, uma dica para aquelas pessoas que têm a vontade de escrever poesias, de lançar um livro, de tornar pública esse sentimento, né, da poesia para os outros. Não tenham medo, primeira coisa. Não tenham vergonha, não se achem, não pensem que vocês não sabem escrever, mas também não fiquem garbosos, achando, não, eu sei e já estou pronto. Vão com calma, leiam bastante, leiam grandes poetas e continuem a escrever. Hoje, com os blogs que nós temos, é fácil você mostrar ao outro o que você produz. Não deixe na gaveta aquilo que você fizer. Eu acredito que depois de muita leitura, de muita escrita, né, de muito suor e de ter essa tentativa, né, através dessa ferramenta tão fantástica que nós temos, que é a internet, vocês também podem começar a participar de concursos. Existem muitos concursos até no Brasil. Internet, né? Você se inscreve pela internet, participa. Sim, concursos de contos, crônicas, romance, poesia também. Participem, fiquem antenados, mas não desistam. Tá certo, muito obrigada, Arlete, por pela nada, participação. Larissa, eu agradeço. Obrigada. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Se você quiser enviar qualquer sugestão de pauta, qualquer assunto, é só ligar para o 3529-8054. E até o nosso próximo encontro.